Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. É sempre um prazer recebê-los a todos aqui em nossa casa. Aqueles que já são velhos frequentadores sabem da alegria de compartilhar desses momentos. Que estão vindo pela primeira vez, sejam sempre bem-vindos, com a certeza de que encontrarão sempre as portas, não só as portas físicas, mas as portas dos nossos corações sempre abertas para recebê-los. A proposta que foi feita pela diretoria de divulgação doutrinária é algo que me trouxe muita reflexão, porque é um assunto que deve sempre ser debatido, sempre ser discutido dentro das casas espíritas. É um assunto que está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 29, Allan Kardec já falava sobre as instituições espíritas, como elas deveriam se estruturar e que tipo de problemas poderiam ter que suportar. No livro Aconteceu na Casa Espírita, o Espírito Nora, através da psicografia de Emmanuel Cristiano, no ano de 2001, era a primeira psicografia que ela trazia através dele, primeira obra, apesar de várias mensagens que ele já trazia lá no Centro Espírita Allan Kardec. Ela trouxe esse livro, e esse livro se tornou um verdadeiro best-seller dentro do movimento espírita. Apesar de tratar dentro de uma roteirização, dentro de sem identificar especificamente uma casa espírita, mas o tema como é abordado, a história como é narrada, é algo que serve de alerta, serve de chamamento para todas as casas espíritas. Porque não existe nenhum templo, nenhuma instituição que esteja imune às investidas das sombras. Não existe nenhuma instituição, nenhum templo que esteja livre das perturbações, das infiltrações, das tentativas de desmantelamento orquestrada pelos espíritos inferiores, espíritos trevosos, mas que cheios de conhecimento, cheios de maldade, conseguem promover até mesmo o fechamento de algumas instituições. Eu vou tratar de alguns pontos dentro do livro, procurando não dar o spoiler, para que mais tarde vocês possam ler o livro, sem já saber o resultado, mas algumas coisas são importantes para a nossa reflexão. O livro narra a situação de uma investida de há mais de 40 anos que essa organização trevosa realizava contra esse centro espírita. Há mais de 40 anos que um espírito chamado Júlio César capitaneava uma investida feroz para destruir aquela casa espírita, porque aquela casa se colocou como sendo um obstáculo para os objetivos deles. Num determinado momento, nessa cidadela em que eles se reuniam, Júlio César chama todos aqueles seus mais próximos e começa a orquestrar um plano que seria um plano infalível na cabeça dele para a destruição daquela casa. Gonçalves, que era o seu assistente mais próximo, se aproxima e faz a narrativa dos trabalhos já desenvolvidos por aquele centro espírita. É algo impressionante e eu vou tomar a liberdade de ler para que vocês entendam como um trabalho numa casa espírita consegue ter alcances surpreendentes. Já haviam promovido a conversão de 2.500 obsessores para o esclarecimento à luz de Deus. Ajudou 3.000 encarnados a se reequilibrarem de processos de obsessão. Multidões se encontram na casa, tranquilidade e conforto espiritual. Mais de 4.000 atendimentos fraternos, 20.000 vibrações, divulgação da doutrina do Cristo exaltando o bem e o amor, mais de 15.000 passes transmitidos, dos quais 70% tiveram efeitos positivos sobre as pessoas. 200 pessoas receberam o passe domiciliar. O concurso da caridade estendia-se para gestantes, idosos, andarilhos. A casa proporciona a reforma moral trazida pelo Cristo. Foi esse o relatório que Gonçalves levou para Júlio César, mostrando a grandiosidade do trabalho realizado naquela casa. E por isso que ele se envenenou ainda mais pelo ódio e pelo desejo de destruí-los,
Porque todas essas pessoas que foram assistidas, foram auxiliadas, eram pessoas que faziam parte do quadro de perseguidos de Júlio César. Essa cidadela dele absorvia milhares de espíritos obsessores. E desses milhares de espíritos obsessores que viviam sob o jugo de Júlio César, vários deles estavam sendo convertidos através dos trabalhos realizados nessa casa espírita. E ele começa a orquestrar o trabalho, solicitando que Gonçalves, junto com outros trabalhadores das trevas, se infiltrassem na casa espírita, procurassem uma maneira de reconhecer os trabalhadores, descobrir quais as fraquezas, quais as viciações, quais os pontos que poderiam servir para a infiltração de toda aquela falange do mal. E aí fica a reflexão: mas e os espíritos inferiores entram na casa espírita? Muita gente diz: não, mas a casa espírita é blindada. Ela é blindada quando as pessoas que compõem a casa espírita mantêm o padrão de vibração, mantêm o compromisso com a oração, mantêm o estudo e a vigilância com os seus pensamentos. E foi isso que eles descobriram. Eles perceberam que havia possibilidades de infiltração na casa. Eles começam por uma senhora chamada Márcia Boaventura, que aí a estratégia é também uma estratégia bastante ardilosa da parte das trevas. Essa Márcia Boaventura, ela era responsável pelo trabalho de atendimento fraterno. Era ela que se encarregava de fazer toda a organização, a catalogação, distribuir as pessoas entre os atendentes, que é um trabalho de suporte da casa espírita importantíssimo. Porque as pessoas estão passando por problemas, por desordens no campo emocional, no campo psíquico, e esses problemas, muitas vezes, na sua grande maioria, são advindos de influenciações espirituais. A psicologia convencional, ela não consegue alcançar essa dimensão de influenciação e de perturbações que o indivíduo sofre. Daí a importância de, no atendimento fraterno, termos pessoas esclarecidas que compreendam as matizes desses problemas e consigam, através de uma orientação doutrinária evangélica, ajudar essa pessoa a em busca de um tratamento que realmente o ajude a sair dessas dificuldades emocionais e psíquicas. E esse trabalho é um trabalho extremamente importante na casa espírita, porque a casa espírita ela vem para atender um dos fundamentos do espiritismo, que é o consolo às criaturas aflitas. E o atendimento fraterno é um trabalho de consolo. A Márcia Boaventura, por ser uma pessoa muito reta, muito íntegra, muito disciplinada, ela foi blindada da influência dos espíritos. Eles não conseguiram chegar até ela, mas, sempre tem um mais, eles perceberam que o marido dela, o senhor Boaventura, não simpatizava muito com a ideia da Márcia frequentar o centro espírita. Ele era um homem muito materialista. E ele achava que aquilo era uma atividade que não estava rendendo nada para a família. Que ela perdia muitas horas, muito tempo dentro da casa espírita, quando poderia estar se ocupando de alguma atividade remunerada. E ele passa a ser influenciado por alguns espíritos das trevas, para que ele fosse ser o grande adversário da doutrina espírita dentro da casa dela. Um dos articuladores pensou: vamos influenciá-lo à bebida. Aí outro diz: não, a bebida não vai ser o suficiente, pois ela saberá cuidar disso, ela saberá tratar. E o que iremos fazer? Aí Júlio César, que era o mais experiente, disse: vamos falar com Daniel, que é uma entidade do mundo espiritual, que havia fundado vários templos de Mamon. Ele coloca esse termo para aquelas instituições religiosas que estão na terra, mas mercadejando com a fé. E ele disse que Daniel saberia como dar tratamento àquilo, influenciando o senhor Boaventura a ir frequentar aquele centro, aquela instituição. O senhor Boaventura foi influenciado de tal maneira que foi assistir a uma dos cultos, e a partir desse culto ele começou a se tornar frequentador assíduo.
e foi o tempo todo sendo instigado a dar tudo o que possuía, dar todos os seus pertences, e a colocar na mulher a culpa pela falência financeira, achando que Deus só não estava retribuindo a ele a compensação pelas doações que ele fazia lá no templo, porque a mulher estava dentro de uma seita do demônio, que era o espiritismo. Vejam como eles foram inteligentes. Pegou a mente frágil do seu Boaventura e fizeram que ele acreditasse que a desgraça financeira da família não era porque ele estava dando dinheiro lá no templo, mas era porque a mulher, por frequentar um centro espírita, estava impedindo que ele recebesse a retribuição das suas doações. E ele começa a perturbar a vida dessa mulher de tal maneira que ela deixou de frequentar o centro, porque não tinha mais nem condições financeiras de se deslocar até o centro. A dona Márcia Boaventura foi a primeira pedra afastada do caminho das trevas. Foi a primeira entidade a ser, a primeira trabalhadora a ser afastada, mas não por uma fraqueza moral dela, não por ter sido atingida diretamente, mas pelos caminhos ardilosos utilizados pelas sombras, utilizaram o marido dela para influenciá-la, para impedi-la de frequentar o centro. Isso causou um problema, porque outros trabalhadores, também desequilibrados já pela possibilidade da influência que existia na casa, se sentiram perturbados com a ausência de Dona Márcia. Alguns, pela disciplina que ela colocava, faziam aquele trabalho, mas pela ausência dela começaram já a cometer atos de indisciplina, a faltar, a não cumprir com os compromissos. Mas os espíritos não estavam satisfeitos e conseguiram infiltrar duas entidades lá no centro. E esses dois espíritos que se filtraram começaram a perceber o que era que havia entre os trabalhadores. E perceberam que havia uma tal de Maria Souza, que era... Maria Souza, desculpa, o nome dela é Maria Souza. Maria Souza, que era uma das passistas da casa. O que foi que eles fizeram com a Maria Souza? Eles perceberam que ela era uma pessoa muito vaidosa. E a vaidade foi a janela que se abriu para o trabalho de influenciação deles. Fizeram com que aquela mulher, todas as noites que ela ia aplicar passe, as pessoas que chegavam para ser atendidas, para serem socorridas através da fluidoterapia, eram pessoas que traziam consigo problemas de ordem espiritual. Eram pessoas que carregavam determinadas sequelas, determinados problemas, em virtude da influenciação espiritual que estavam recebendo. E sabe qual foi o ardil deles? Disseram, não, toda vez que o paciente for para ela, vocês vão afastar os obsessores, vocês vão tirar toda e qualquer influência deles, que é para a pessoa, depois do passe, se sentir curado. Então, toda vez que alguém sentava ali, aquelas entidades que estavam magnetizando, estavam influenciando aquela criatura, elas eram afastadas, aquela criatura recebia o passe e imediatamente se sentia curada. Ele narra a história de uma mulher que estava curvada, porque há anos estava sendo obsidiada, e as entidades foram afastadas. Na hora que Maria Souza aplica o passe, a mulher se levanta, sem nenhum problema, sadia, e começa o processo de idolatria daquela mulher. Aquela mulher começa a ser a curadora do centro. Na cabeça dela plantou-se a ideia de que ela curava as pessoas. Então todas as pessoas, quando iam tomar o passe, já ficavam procurando a cadeira. Isso acontece aqui no Gerson, acontece? De alguém ficar procurando cadeira? Porque infelizmente, por mais que a gente alerte, mas as pessoas são em vigilância nesse sentido. O trabalho da fluidoterapia é um trabalho onde todos os médios estão ali, em comunhão com o mundo espiritual. Naquele momento, o passe está sendo oferecido pelo passista, mas existe um trabalho coordenado do mundo espiritual para que aquelas energias que estejam sendo transferidas para o paciente estejam consubstanciadas com os elementos necessários para a sua recuperação. Só que se houver vigilância por parte dos trabalhadores, começam a surgir esses processos de perturbação no trabalho. E muitos pacientes, às vezes, por não atentarem para isso, acabam provocando no médium essa sensação de poder de cura. Porque a cura não está no médium, a cura está no paciente.
A cura está na bênção de Deus que se transfere para aquele paciente, desde que ele esteja dentro das condições adequadas para receber o trabalho da cura. Então nenhum médium pode se vangloriar do trabalho da cura. Você não passa de um instrumento da graça de Deus na vida daquela criatura. Vejam que nem o próprio Cristo se colocava como sendo a criatura ativa da cura. Ele olhava para as pessoas e dizia: foi a tua fé quem te curou. Ele se dirigia às pessoas: a tua fé te curou. É o trabalho de humildade, de simplicidade que deve ser exercido em todas as atividades da casa espírita, porque a Maria de Souza abriu não uma janela, abriu uma porta enorme para a influenciação. Os espíritos começaram a utilizá-la. Ela começou a ser o chamariz. Outros médiuns e vigilantes começaram a se impressionar com os fenômenos que ocorriam. Começaram a propor, criar um trabalho de cirurgias espirituais, porque ela tinha o dom da cura. Isso tudo abrindo janelas para as discussões, para as fofocas, para as maledicências nos corredores, porque havia quem concordasse e havia quem discordasse. Vejam como já começa a mexer com as estruturas da casa. Porque havia quem concordasse com aquilo que Maria estava fazendo, mas havia quem discordasse. E todo esse sentimento, todos esses pensamentos controversos começam a gerar um desequilíbrio na proteção espiritual da casa. Porque cai o padrão vibratório. Abre-se acesso para que as trevas possam se infiltrar e perturbar os trabalhos da casa. Maria de Souza, junto com alguns médios, foram arrebanhados, foram influenciados, foram dominados, entraram no processo de fanatismo. Um terceiro processo que ocorreu nessa casa foi que, dentro daquele trabalho de observação, os espíritos inferiores, os trevosos, perceberam que dentro da reunião mediúnica, Soraya Nogueira, Soraya Barreto, começou a se sentir atraída pelo dialogador, que era o Sérgio Queiroz. Me perdoe essa dificuldade com o nome, porque é tanto nome do personagem. Então a Soraya Barreto, ela começou a trocar olhares insinuosos com o Sérgio, e ele começou a corresponder. E isso foi percebido pelas sombras. Eles notaram que estava ocorrendo isso. Isso foi algo tão percebido que Júlio César providenciou a vinda de Elvira, que era uma entidade feminina, que chegou como uma bailarina espanhola, tocando castanholas, dando sinais de ser uma pessoa que levava uma vida vulgar, toda esfarrapada. E aquela mulher, aquela entidade, foi colocada ao lado desses dois para influenciá-los, para que eles quebrassem todas as barreiras, porque todos os dois eram casados. Estava se articulando ali dentro um processo de adultério. Não que Soraya não pudesse olhar para Sérgio e não pudesse trocar olhares, se ambos fossem desimpedidos, se ambos fossem solteiros, mas uma vez que eram casados, uma vez que tinham um compromisso matrimonial, essa infidelidade seria algo extremamente contraditório à postura de alguém que está dentro de um trabalho na casa espírita. Isso sendo percebido por eles, eles começaram a envolver ainda mais. Elvira começou a envolver ainda mais Soraya, Sérgio. Mas a espiritualidade, Nora deixa na narrativa, a espiritualidade não nos abandona. Eles foram, Sérgio e Soraya, durante o sono físico, foram levados para uma reunião no mundo espiritual, onde foram alertados da necessidade da vigilância, onde foram alertados que deveriam se resguardar através da oração para impedir que aqueles desejos, aqueles impulsos tomassem conta de suas atitudes. E eles acordaram no outro dia, envolvidos com aquelas lembranças, mas não com clareza, mas sabendo que algo precisava ser feito, que precisavam orar mais, precisavam... Só que na semana seguinte, durante a reunião,
Eles continuaram trocando olhares, e Elvira, percebendo isso, conseguiu envolvê-los de tal maneira que, ao terminar a reunião, eles marcaram o encontro e saíram. Deram vazão aos desejos carnais, esquecendo dos compromissos maiores que haviam traçado. Veja que estamos falando já de 3 áreas da casa espírita: atendimento fraterno, o passe, a reunião mediúnica e a proteção dos espíritos. E os espíritos não estariam protegendo todo mundo? Mas vejam que essas janelas foram abertas no psiquismo de cada um dos trabalhadores. Foram esses trabalhadores que trouxeram, junto com eles, abriram as portas para a infiltração dessas criaturas. Castro, que era o presidente da instituição, e Israel, que era o dirigente de divulgação doutrinária, eles foram muito firmes. Foram os dois responsáveis pela condução de todo o processo de luta contra essa infiltração. Mas mesmo assim, eles também foram muito testados. Porque Israel, por ser um homem já muito idoso, ele foi muitas vezes provocado por aquelas criaturas invigilantes que dentro da casa espírita queriam trazer novas atividades, queriam trazer novos trabalhos. Diziam que ele já estava ultrapassado, que a maneira como ele queria conduzir o espiritismo não estava trazendo mais público para casa. Era preciso incrementar, era preciso trazer novidades que fizessem com que a casa fosse mais frequentada, que a maneira com que ele abordava os estudos era de muito rigor, muita disciplina nos estudos, e que aquilo ninguém suportava. Era preciso dar mais liberdade às pessoas. E ele recebendo todo esse bombardeio, e tudo isso de alguma forma minando nele mesmo as suas convicções. Ele se sentindo de alguma maneira frustrado, se sentindo desestimulado por estar recebendo tanta pancada, tanta reclamação daqueles a quem ele tanto procurava ajudar. E Castro também era uma pessoa muito disciplinadora, e ele passou influenciado também por toda essa onda de perturbação no centro espírita, ele passou a se tornar uma pessoa mal-humorada, que não era um traço da sua personalidade, mas ele também estava sendo bombardeado pelas ondas de pensamentos que estavam circulando dentro do centro. E ele passou a ser mal-humorado, responder de forma ríspida às pessoas. Foi quando eles foram levados também durante o sono físico para o mundo espiritual, e chegando lá eles foram advertidos de todo esse bombardeio que a instituição estava recebendo. Eles foram esclarecidos por Antônio, que era a entidade espiritual mais elevada que conduzia os trabalhos da casa, de como eles deveriam reverter aquilo, que era preciso trazer a discussão para dentro da casa espírita de qual o papel do centro espírita, de trazer para os trabalhadores uma discussão sobre quais as responsabilidades que o indivíduo assume quando ele entra numa casa espírita, de como devem ser vigilantes todos os trabalhadores e frequentadores para não permitir que esse tipo de bombardeio, de infiltração ocorra. Porque o centro espírita, ele é uma igreja viva. Nós não somos uma estrutura física, nós não somos uma estrutura de paredes, telhas, assoalho. Nós somos criaturas criadas por Deus dentro de uma marcha evolutiva. E dentro desse processo, todos nós precisamos estar conscientes das implicações das nossas atitudes, das implicações dos nossos pensamentos, da maneira como nós tratamos uns aos outros dentro da instituição, de como nós devemos direcionar todas as nossas preocupações para a harmonização espiritual dos trabalhos da casa. Não é necessário que você concorde com tudo o que ocorra, mas é preciso que você tenha a sobriedade de chegar para as pessoas responsáveis e tratar com bom senso, com clareza, com fidelidade as questões que você não concorda. Porque um dos problemas mais graves e que deu margem a toda essa perturbação foi justamente a invigilância dos trabalhadores, porque quando aquelas coisas começaram a ocorrer dentro do centro espírita, ao invés de buscarem um trabalho de harmonização, um trabalho de conscientização, buscaram foi através da maledicência,
jogar fardos uns nos outros. E como Jesus disse, da boca sai aquilo que está cheio o coração. Então, um centro espírita que não se vigia, um centro espírita que não discute essas questões, não alerta os trabalhadores para essas questões, corre um risco muito grande de sofrer esse processo de infiltração. Castro e Israel foram orientados a fazer um seminário de esclarecimento, trazer para o campo do estudo, da reflexão sobre a atuação dos espíritos trevosos, sobre os sintomas dos processos obsessivos de influenciação espiritual. A responsabilidade do evangelho no lar, a importância da oração como um processo de elevação, de contato com as esferas superiores, com os mentores espirituais da casa, e impedindo assim que a mente ficasse tão alheia, tão aberta para as influenciações das sombras. Esse trabalho começou a surtir efeito, e isso incomodou o outro lado. Porque durante todo esse trabalho, a espiritualidade aproveitava aqueles espíritos que se infiltravam na casa, e os espíritos de luz, eles, através dos mecanismos que são utilizados nos processos de desobsessão e de socorro espiritual, eles influenciavam esses espíritos e eles ficavam convertidos na casa. Eles eram tocados pela energia espiritual dessas entidades. Muitos eram levados às reuniões de obsessão, e nessas reuniões de obsessão eles soltavam farpas no início, mas logo em seguida acabavam se deixando submeter às argumentações do dialogador. E assim começaram a reverter o processo. Começaram a diminuir a falange lá do Júlio César. E isso gerou problemas para ele, porque a cidadela dele foi esvaziando. E ele tinha superiores a ele que cobraram dele isso. Mas se querer aprofundar mais na história do livro, já para que cheguei num ponto que daí diante vocês vão ler, esse trabalho que foi feito na Casa Espírita foi fundamental. Porque Castro e Israel perceberam que vários trabalhadores se afastaram. Houve uma debandada grande. Deixa eu pegar aqui, no livro ele traz os números, só para... ...50 pessoas abandonaram a casa. 12 expositores deixaram suas tarefas. Aqui no GESP ia acabar os expositores, né? Porque logo 12, você vê o tamanho dessa instituição, né? 15 passistas deixaram a fluidoterapia. Aqui já tivemos uma baixa que é de acender a luz amarela. 300 cooperadores deixaram-se passar pela obsessão simples, tornando-se ociosos em suas tarefas. 20 pessoas deixaram as obras sociais, pessoas invigilantes. É um comentário que é feito no livro, quando eles fazem um levantamento do impacto que tudo isso ocorreu na casa. Vejam o prejuízo em termos de trabalho, de dinâmica da atividade da Casa Espírita. Claro que aí está se falando de uma instituição enorme, somente de influenciação espiritual, de tentativa de ataque a essa casa, tinha mais de 40 anos. O GESP só tem 22. Somos crianças ainda, mas precisamos abrir os olhos. Precisamos abrir os olhos porque todo esse diagnóstico que foi dado no livro, tudo isso, as casas espíritas precisam estar vigilantes. Ao longo desses 22 anos, já tivemos trabalhadores que se afastaram usando as mesmas argumentações da Márcia Boaventura. O marido em casa criando problemas, se colocando como inimigo da doutrina espírita, não aceitando a vinda da pessoa para a casa espírita. Já tivemos problemas de envolvimentos amorosos. Já tivemos problemas de pessoas que queriam modificar os trabalhos da casa, queriam propor outras atividades dentro da casa espírita. Tudo isso já experimentamos ao longo desses 22 anos. Mas a necessidade de reflexão, de meditação e o amparo espiritual da casa sempre nos trouxe a atenção, a vigilância necessária para conseguirmos intervir enquanto fosse tempo hábil. Porque precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Não existe nenhuma casa espírita que esteja imune.
Não existe nenhum trabalhador na casa espírita que esteja imune. Todos nós somos suscetíveis, porque todos nós somos espíritos que estamos dentro de um processo de evolução onde nos encontramos muito mais perto do nosso primitivismo do que da nossa angelitude. Somos criaturas que estamos num mundo de provas e expiações, apenas um segundo dentro de uma cadeia de evolução. Nós estamos aqui não porque estejamos passando por trabalhos missionários, estamos aqui porque somos criaturas endividadas com o nosso passado. Somos criaturas que estamos passando por processos expiatórios, estamos passando por provações, onde, através dessas experiências renovadoras, nós estamos nos elevando espiritualmente. Nós estamos saindo dos pântanos morais em que estávamos chafurdados há muito tempo atrás. Precisamos compreender isso, que não é o fato de entrar na casa espírita que o indivíduo está santificado, está protegido, está amparado. Ninguém está salvo pelo fato de adotar qualquer religião que seja. O que nós encontramos são os esclarecimentos, os encaminhamentos necessários para que possamos caminhar com equilíbrio em meio a todas as provas que temos que suportar. Possamos suportar os espinhos, as sarças, os pedregulhos dos nossos caminhos, mas com a segurança de que estamos no caminho certo, de que Jesus nos inspira a uma ação transformadora, renovadora. Porque esses obsessores, todos esses que perseguiram esse centro espírita, todos esses que atentaram contra essa casa, todos eles são irmãos nossos. Nós já estivemos passando por essas situações. Quem pode afiançar-se em vidas anteriores, em situações anteriores? Nós não estávamos dentro dessa legião de Júlio César, atentando contra casas espíritas. Não devemos guardar rancor, mágoa, revolta contra eles que nos atacam. Nós devemos ter a devida vigilância conosco. O que nós devemos ter é a devida atenção, carinho e apreço com aqueles que estão ao nosso lado. Ao invés da crítica ácida, ao invés da maledicência, sejamos pessoas transparentes, sejamos pessoas que busquem ajudar, busquem socorrer. Se o irmão está passando por dificuldade, está enfrentando algum nível de influenciação e você percebe, ao invés de estar criticando, procurando as razões que levaram o indivíduo a ser obsidiado, o que você deve fazer é envolvê-lo com todo o amor, com toda a ternura necessária, para que ele compreenda a força do amor, para que ele busque em você o amparo espiritual necessário para enfrentar essas influências das sombras. A história no livro relata um momento crítico em que as sombras já não suportavam mais e investiram fortemente contra a casa. A decisão deles era invadir a casa. Só não conseguiram porque, como eu disse a vocês, nós não estamos desamparados. Nós não estamos sós. Nós estamos sob o amparo do nosso Mestre Jesus. E entidades sublimes, entidades de luz, desceram e ficaram à frente da casa, impedindo aquele ataque. Muito pelo contrário, muitas daquelas entidades que tentavam atacar a casa ficaram encantadas com aquela luminescência, envolvidos pelo magnetismo daquelas entidades luminosas, e acabaram se deixando conduzir para dentro da casa. Aqui na nossa casa, por diversas vezes, em reuniões de desobsessão, nós temos recebido recados dos nossos irmãos que nos adversam. Eles vêm nos dizendo o tempo todo que estão tentando, vão destruir a nossa casa. Eles vivem o tempo todo nos ameaçando. Os nossos trabalhadores da reunião mediúnica sabem muito bem disso. O como nós somos ameaçados. O quanto eles tentam derrubar as nossas barreiras. O quanto nós devemos ficar vigilantes para não dar acesso, não dar abrigo a essas entidades, para que elas consigam realizar o seu plano. Muitos daqueles que vêm são o que nós chamamos de pau-mandados. São aqueles que foram mandados para criar problemas, para perturbar. E nas reuniões eles, graças a Deus, têm recebido o trabalho, têm sido convertidos através da dialogação. Mas nós sabemos que nem todos aceitam, nem todos se convertem.
Nem todos se sensibilizam. Por isso que nós precisamos ficar cada vez mais vigilantes, cada vez mais unidos. Allan Kardec, nesse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, quando ele fala dos templos, ele diz que duas coisas são fundamentais, que devem estar o tempo todo na ótica dos trabalhadores da casa espírita. A importância da prece, a oração como instrumento de ligação com o plano superior, como instrumento de sintonia com os mentores espirituais da casa, porque a prece é um estado elevado de vibração espiritual. Quando você entra em prece, você eleva o seu padrão vibratório, e isso permite um acesso para que a espiritualidade superior consiga sintonizar com você, consiga lhe ajudar a sair dessa situação de envolvimento e de perturbação que as sombras estão tentando exercer. E um outro ponto que ele coloca lá é a necessidade do estudo, o estudo para que através do estudo se compreendam os sintomas, para que não se busque remediar depois do mal estabelecido, para que se busque, através de um trabalho de profilaxia, procurem trabalhar a proteção, procurem trabalhar a higienização mental, direcione as suas preocupações, as suas atenções para o bem maior. Procure refletir o que é que você pode fazer de melhor. Ah, mas eu já trabalho na casa espírita, eu já aplico passe, eu faço palestra, eu trabalho com a evangelização. Sim, e o que é que você pode fazer a mais? Será que tudo que você está fazendo é o necessário e suficiente? Joana de Ângeles, numa mensagem que ela trouxe através de Valdo Pereira Franco, ele narrou isso numa palestra em 8 de maio de 98, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, ele falando do que ela havia trazido como recomendação para o Centro Espírita Caminho da Redenção, que é o Centro Espírita lá da Mansão do Caminho. Ela diz que o trabalho de uma casa espírita, ele precisa atender a 3 vertentes. Alguém aqui já leu sobre isso? A necessidade de espiritizar, a necessidade de qualificar e a necessidade de humanizar. Quando ela fala a necessidade de espiritizar, é a preocupação que temos que ter na casa espírita de aqui dentro estarmos divulgando, propagando espiritismo. Ela alerta porque muitas vezes as casas espíritas de forma invigilante começam a trazer pessoas que ao invés de falar de espiritismo, falam de tudo, menos de espiritismo. E se nós somos uma casa espírita, a nossa tarefa é divulgar o espiritismo, dentro da sua proposta fundamental, que é trazer o cristianismo redivivo, que é trazer a consolação, o esclarecimento da importância do amor na renovação moral da humanidade. Esse processo, vai falar de suicídio, fala de suicídio na ótica espírita. Vai falar de eutanásia, fala na ótica espírita. Vai falar de corrupção, fala na ótica espírita. Não é estar falando, procurando outros fundamentos, outros argumentos, para que isso não confunda as pessoas. Então a casa espírita ela tem que ter um viés, ela tem que ter um trabalho direcionado nesse processo de espiritização. E espiritizar é divulgar espiritismo. Algumas pessoas até confundem dizendo que Kardec foi o fundador do espiritismo. E aí um alerta que se dá lá, ele não foi o fundador, ele foi o codificador. Porque o conhecimento, os fundamentos do espiritismo sempre esteve no seio da humanidade. A espiritualidade superior foi que aproveitou da competência de Allan Kardec e codificou tudo isso através das obras básicas. Mas não foi um trabalho de um homem, foi o trabalho do mundo espiritual articulado através de uma criatura com a competência, com a expertise necessária para a realização do trabalho. E nós devemos entender isso, compreender a importância desse trabalho e não deixar que ele se perturbe com tantas outras coisas que estão aparecendo por aí. Casas espíritas que estão dando vaga para trabalhos no campo da apometria, no campo da cromoterapia. Tudo isso pode ocorrer com a maior dignidade onde quer que seja, mas não na casa espírita. Todas essas pias da vida que existem aí, elas podem ter seu valor, podem ter seu caráter curativo, seu caráter transformador, mas que sejam praticados nos ambientes apropriados. Na casa espírita, nós temos que espiritizar. Aqui nós temos que praticar a evangelioterapia. É a pia que nós temos que praticar aqui, é a pia do evangelho.
Então esse é um alerta que Joana de Ângeles nos traz. Porque muitas casas começam a se perder quando começam a trazer esses processos. Divaldo conta de uma história que foi convidado a uma casa espírita no Rio Grande do Sul e disse que ele não costuma atender ao primeiro convite, porque para ver se realmente havia interesse da pessoa, já que ele tem muita agenda muito cheia, ele sempre dizia, chame no próximo ano. E sempre coincidia, quando a pessoa chamava, batia com a data que ele já tinha compromisso e foi adiando. 8 anos depois, quando ele pôde ir, ele disse que foi. Quando chegou na instituição, ele foi recebido por algumas pessoas, fez o trabalho, ele perguntou, cadê o presidente da casa espírita? Que ele havia me convidado. A pessoa disse, ele não pôde vir assistir a sua palestra porque ele está aqui na sala ao lado, aplicando um trabalho de cromoterapia. Aí Divaldo, muito direto, ele está aplicando um trabalho de cromoterapia. É o trabalho profissional dele? Não, é uma atividade que é desenvolvida aqui na casa espírita. Ele disse, é. Aí depois ele faz a reflexão. 8 anos a pessoa chamando ele para ir lá, para ouvi-lo falar sobre o espiritismo, e na hora que ele está lá, a pessoa vai fazer o quê? Vai dar atenção a um trabalho que não tem nada a ver com o espiritismo. Ele coloca isso como um ponto de observação, que nós temos que ter cuidado. O que é que nós estamos fazendo nos trabalhos na nossa casa? É como o trabalho de assistência social. Muitas vezes nós nos sentimos bastante satisfeitos por arrecadar alimentos, por sustentar 20 famílias, hoje aqui 20, né, se eu não estou enganado, famílias que estão no quadro de assistência social da casa. Quantas, Silvana? 10, baixou pela metade. Graças a Deus, porque é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Uma casa espírita, ela não está para esse trabalho social de dar cesta básica. Ela faz isso porque a carência bate à nossa porta, mas nós temos que procurar ajudar essas pessoas a saírem desse quadro. Temos que trocar a esmola pelo salário, está lá no Evangelho. Temos que fazer com que a pessoa supra as suas necessidades de uma forma digna, pelo suor do seu rosto. Não esmolando no centro espírita, não a pessoa vindo para a casa espírita porque vem receber uma cesta básica, ao invés de vir para a casa espírita porque quer ouvir falar de espiritismo. Temos que entender isso, porque muitas casas espíritas ficam dentro de um processo, muitas vezes de assistencialismo, que Divaldo até conta outra história, que a pessoa já estava na 3ª geração, dizendo, não, mas já é a 3ª geração, aqui nós já ajudamos a família da avó, ajudamos a família da mãe, agora estamos ajudando a família dessa jovem. Ele disse, nesse tempo todo não fizeram nada para que essa jovem entrasse numa escola, se educasse para sair dessa situação. A instituição parece que se nutre disso. Então ele fala da necessidade de espiritizar. Para espiritizar é preciso o quê? Compreender os fundamentos do espiritismo. O segundo ponto que ela coloca é qualificar. O que é qualificar? Qualificar é fazer com que as pessoas que venham a realizar alguma atividade, elas estejam com o conhecimento necessário para aquela atividade. Não se concebe alguém aplicando passe sem ter feito um curso de passista. Não se admite alguém dentro de uma reunião mediúnica sem que essa pessoa tenha feito os cursos básicos necessários para compreender todo o mecanismo da mediunidade. Não se compreende colocar as pessoas numa evangelização sem que elas tenham o mínimo de conhecimento necessário para o trabalho de evangelização. Porque de boa vontade não se realiza. O indivíduo, se ele tem o conhecimento, embora não tenha boa vontade, ele é capaz de fazer. O dano que ele pode causar é bem menor do que uma pessoa que cheia de boa vontade, mas sem conhecimento, pode causar. Experimente colocar uma pessoa dentro do laboratório de produtos químicos. Ele pode não estar com boa vontade naquele dia, mas o conhecimento dele vai fazer com que ele faça as misturas de maneira adequada. Agora, coloca uma pessoa cheia de boa vontade e que não conheça nada dali de dentro e avalie as consequências. O ideal é que exista o quê? O conhecimento e a boa vontade. Por isso que é importante pegar as pessoas que têm a boa vontade e dar a elas o conhecimento. Qualificar. Essa vertente é importantíssima. Na Casa Espírita nós oferecemos continuamente estudo sistematizado da doutrina espírita. Quer conhecer o espiritismo?
Não se limite apenas a ouvir palestras, se engaje num curso desse. As pessoas que estão engajadas no curso, elas conseguem perceber o quanto de aprofundamento se alcança através desses estudos. Porque aqui nós temos 40, 50 minutos de uma abordagem. Durante os nossos estudos nós temos 1h30, 2 horas de discussão e com aprofundamento, com apostilas direcionadas, com trabalho direcionado. O estudo sistematizado, ele é a porta de entrada para a formação de efetivos trabalhadores da casa espírita. Uma casa espírita que não implanta o ESD, a tendência dela é ela sucumbir pela dificuldade de geração de trabalhadores. Nós encontramos muitas casas espíritas que você chega, tem 5 pessoas, e há 10 anos atrás eram essas mesmas 5 pessoas, porque nunca se preocuparam em desenvolver um trabalho sistemático de formação de trabalhadores. Aqui no GESP, graças a Deus, como nós temos turmas, agora temos turma segunda, quarta, sexta, segunda, quarta, quinta, quase a semana toda. Isso cobra um sacrifício das pessoas que estão desenvolvendo um trabalho desse, mas é a compreensão da necessidade, da continuidade dos trabalhos. Se nós não formarmos trabalhadores, a casa espírita não avança. E a última que ela coloca, qual foi? Não é possível, já esqueceram. Humanizar. Espiritizar, qualificar e humanizar. E o que é humanizar? Humanizar é desenvolver o processo de empatia. É estarmos dentro do grupo nos reconhecendo verdadeiramente como irmãos. É estarmos dentro do grupo olhando a dimensão humana do outro e ao invés de estarmos cobrando do outro, nós devemos estar cobrando de nós mesmos. O que nós devemos procurar é vencer as nossas fraquezas, as nossas viciações, para podermos nos colocar como um exemplo para aquele que ainda fraqueja, para aquele que ainda caminha no mesmo erro em que caminhávamos. Na certeza de que ainda temos outros erros e que devemos nos inspirar naqueles que já estão à nossa frente. Porque o processo de humanização é nos trazer essa consciência de que somos seres humanos. E dentro da consciência de que somos seres humanos, nós precisamos respeitar, agir com tolerância, com indulgência, com os nossos irmãos que estão em marcha conosco. Nós somos espíritos que estamos reunidos aqui não pela força do acaso. Estamos reunidos aqui porque existe um compromisso espiritual de todos nós com o progresso do nosso planeta. A grande maioria de nós estamos aqui vindos de uma colônia espiritual, onde traçamos esses compromissos. Muitos de nós aqui temos relações de vidas anteriores que estabelecem esse reencontro. Precisamos compreender isso. E que somos humanos. E se somos humanos, devemos respeitar essa nossa condição de seres humanos, procurando ajudar uns aos outros, agindo como bom cristão, ao invés de estarmos usando da maledicência, estamos usando da compreensão, da palavra amiga, facultando oportunidades para que a pessoa compreenda. Se você percebe que seu irmão está em fraqueza e você acha que uma palavra direta pode perturbá-lo, porque é um problema grave que tem dentro do espiritismo, que é o tal do melindre. Se você vai falar alguma coisa, as pessoas se melindram, mas isso faz parte da dimensão humana. Então use estratégias, coloque uma mensagem, dê um livro que aborde aquele assunto, traga uma proposta de uma palestra que fale sobre aquele assunto, para que de uma maneira mesmo que indireta a pessoa possa ser sensibilizada. Mas o que não podemos é ficar nos corredores, o que não podemos é ficar agindo de maneira furtiva, procurando propagar as fraquezas e as faltas alheias. Estejamos atentos a isso, porque são essas atitudes, espiritizar, qualificar e humanizar, que fortalecem as estruturas da casa contra as influências das sombras. São essas propostas que fazem com que a instituição ela crie barreiras psíquicas, impedindo que esses espíritos malfazejos consigam se infiltrar e causar prejuízos. Muitos desses irmãos, eles penetram na casa não porque a casa seja fraca, mas porque há uma permissão da espiritualidade superior para que nós tomemos como lição, para que nós assumamos a nossa responsabilidade, porque já temos conhecimento necessário e suficiente para compreender os papéis que temos que exercer. É preciso estarmos relembrando, é preciso estar revisitando os nossos estudos, os nossos livros para compreender. É preciso uma palestra como essa para que nós estejamos refletindo sobre a nossa conduta, a nossa postura na casa espírita. Somos todos filhos de Deus. Somos todos obreiros em nome do Cristo.
Somos todos herdeiros do universo, espíritos em marcha que somos. Estejamos unidos, abraçados a esse propósito cristão, compreendendo que tropeços fazem parte da caminhada. Até mesmo uma topada, como diz Braulio Bessa, até mesmo uma topada nos leva para frente. Que as nossas topadas nos levem para frente, ao invés de estarmos nos vergando, nos curvando e nos entregando às influências das sombras. Estejamos conscientes que existe dentro de cada um de nós uma centelha divina, e como seres lucigênicos que somos, façamos brilhar essa nossa luz. Façamos brilhar essa nossa luz numa palavra de afeto, de carinho com o nosso irmão, procurando olhar para o nosso companheiro e procurar saber se ele está precisando de alguma ajuda, de alguma assistência. Vários trabalhadores ao longo desses 22 anos se afastaram da nossa casa. Alguns ainda mantêm contato, alguns vêm esporadicamente. Mas eu tenho a certeza que eles levam sempre a lembrança do amparo e da assistência espiritual. Porque temos que compreender as escolhas, temos que compreender o livre-arbítrio. O que nós temos que oferecer sempre é a oportunidade aos que chegam. E todos aqueles que chegam, compreendam que nós estamos aqui para recebê-los como irmãos, como amigos, como trabalhadores, que junto conosco farão com que esta casa se perpetue, oferecendo o trabalho de socorro, de amparo espiritual, porque foi para isso que ela foi criada, com as bênçãos de Deus e sob o olhar magnânimo do nosso Mestre Jesus. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, e votos de muita paz. Eu não falei o final do livro, porque o livro está à venda na nossa livraria, e eu não ia dar um spoiler aqui, senão ninguém ia comprar mais o livro, tá? Aconteceu na Casa Espírita. Pois não. E muito bom que você tenha trazido, porque nós temos que entender como o livre-arbítrio é a liberdade que cada um tem de agir conforme sua vontade e seu pensamento. Essa liberdade ela é plena em cada um de nós. As influências que os espíritos promovem em cada um de nós, elas precisam passar pelo crivo da nossa razão, da nossa vigilância. Por isso que Jesus recomendou vigiar e orar para não cair em tentação. Porque nós somos uma antena transceptora. Eu já falo isso direto no EJA, o pessoal deve estar cansado de ouvir. Nós somos uma antena transceptora. O nosso cérebro funciona como uma antena que emite ondas de pensamento e ao mesmo tempo capta ondas de pensamento. Aí como é que eu vou saber se eu estou sendo influenciado ou não? É cada um vigiar na sua mente se aquele pensamento é próprio dos seus princípios e dos seus valores. É cada um procurar pensar, porque todos nós captamos pensamentos libidinosos, pensamentos de violência. Não podemos impedir isso. Percebam bem. Não podemos impedir. Mas tem um provérbio europeu que diz: não podes impedir que um pássaro pouse na tua cabeça, mas deves impedir que ele ali faça seu ninho. Quando Jesus recomendou a vigilância, foi porque ele sabia que nós somos antenas e que nós captamos os pensamentos. Mas o que é que nós devemos fazer? Repelir esse pensamento. Como é que eu vou saber se esse pensamento é meu ou não? Aí vai do autoconhecimento. Até que ponto eu abrigo dentro de mim esse tipo de pensamento? Até que ponto isso está dentro dos meus valores? Se é algo que me incomoda, me contraria, então eu não posso aceitar como sendo meu. Agora, o que é que nós temos que ter cuidado? É porque muitas vezes nós nos autossabotamos. Nós criamos uma falsa imagem a respeito de nós mesmos. E nos confundimos com essa sabotagem, achando que aquilo que está no nosso consciente representa quem nós somos. Mas nós não somos apenas o que está no nosso consciente. Nós somos
composto de todo o nosso campo mental, onde o nosso inconsciente também abriga valores e princípios que nós estamos muitas vezes com ele lá dentro. E as trevas percebem isso. Mas o problema não é se o pensamento é meu ou do Espírito, é como eu me conduzo em relação a isso. Se um pensamento, por exemplo, de falar mal de Daniel chega na minha mente, se eu vou questionar se isso é uma influência ou não, é um primeiro passo. Mas o cuidado que eu tenho que ter é de entender que a maledicência não deve existir. Então eu vou repelir esse pensamento. Eu vou chegar para Daniel e dizer para ele o que ele precisa ouvir, mas não vou estar falando, porque esse é o cuidado que nós devemos ter. O Centro Espírita talvez seja a proposta mais sincera que tenha de mostrar para nós quem nós somos. Porque muitas vezes existe uma proposta de que você aceitando ou adotando determinada crença, você está salvo, você está blindado. Quando na verdade nós sabemos que não é assim. Porque o próprio Cristo, ele diz em determinado momento, lá no templo de em frente ao templo de Jerusalém, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, como dizia o profeta Isaías. Porque ele sabia disso. Porque é o que nós somos por dentro, a nossa essência, o nosso consciente junto com o nosso inconsciente, as nossas construções mentais, a nossa personalidade, ela precisa ser trabalhada. E nós precisamos nos assenhorar disso, porque não são os espíritos que vão dizer que nós somos. Até mesmo os bons espíritos, eles tomam esse cuidado. Eles não vão dizer diretamente o que você deve fazer. Eles não determinam a atitude, eles recomendam. E aí fica fácil você perceber quando a recomendação é de um bom espírito. Porque a própria energia que ele causa em você lhe dá um bem-estar, que lhe dá segurança do que você está sendo intuído. Que aí é um ponto-chave que eu vou aproveitar para passar. Se você quer saber se esse pensamento está sugerido é bom ou ruim, procure se sentir naquele momento. Procure sentir você mesmo naquele momento. O que é que está causando em você? Você está bem? Você está angustiada? Você está se sentindo assim, perturbada por alguma coisa? Porque toda a presença de um bom espírito vai sempre causar uma sensação agradável na pessoa. Aqui mesmo, estou ao lado dos meus amigos aqui, a sensação que eu tenho aqui é de plenitude e de paz. Contando com o Marcos também. Mas na hora que se apresenta um obsessor, na hora que a entidade inferior se aproxima de você, é natural que você comece a sentir mal-estar, angústia. Então isso é que vai ser a vigilância. Porque ninguém está livre disso. Infelizmente não tem uma receita de bolo que a pessoa possa adotar. Vai depender do grau de consciência de cada um, do grau de vigilância de cada um e da força da fé e da oração de cada um. Ok? De nada. E que bom que venceu o medo e veio, né? Não, eu estou dizendo assim, porque as pessoas implantam medo, né, de ir na casa espírita, porque diz que você vai, você fica mais... Não, porque a fala de hoje corroborou a minha preocupação. Ah, sim. Como é teu nome? Desculpa. Marla. Marla, só para ter ideia de como a coisa é séria. Lembra quem eram os 12 que andavam com Jesus? Os 12 discípulos que andavam com Jesus. Judas o traiu. Pedro o negou. Os outros discípulos, todos eles, só o João que foi o fiel que ficou até o final. Todos os outros correram. Para você ver que, mesmo aqueles que andaram lado a lado com Jesus, receberam influência, receberam... É da vida isso, é o mecanismo da vida. Tá? Isso. Exatamente. Cada um dá o melhor de si, isso é a solução. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos.